Imagine o desespero. Você faz uma formatação no PC, dá erro e você não consegue mais encontrar o seu disco SSD ou NVMe. Daí, no desespero, você entra na BIOS do seu computador ou notebook, vai aqui em boot e tenta encontrar o seu disco. E agora realmente a situação é desesperadora. Isso porque a instalação do Windows corrompeu o seu disco. E ele, para se proteger, o disco que eu estou falando, simplesmente não aparece mais, simplesmente não tem como você formatar com outro sistema operacional. E isso aqui não é um caso isolado, como vocês podem observar nesses comentários aqui de uma live que eu fiz aqui em nosso canal, ou seja, um vídeo ao vivo mostrando esse erro aqui. E agora, o que fazer? Não é caro ter o seu Windows original e para isso eu convido você a conhecer a GoodOffer24, parceira aqui do nosso canal. Você encontra Windows, Office, jogos, versão LTSC, IoT Enterprise e basta utilizar o nosso cupom SDG que você tem mais desconto ainda. E um detalhe interessante, você consegue pagar pelo Pix, boleto ou cartão. Em seguida você vem em central de compras, pega a sua licença, volta aqui no Windows em configurações, coloca o seu e-mail e agora você vem aqui na opção onde você coloca a sua licença. E com isso o seu Windows vai ficar original vinculado à sua conta Microsoft. Show de bola, né? Primeiro, mantenha a calma. E eu vou mostrar para você por que isso aconteceu. Então vamos aos fatos. Eu vou então criar um pendrive boot com o Rufus. O Rufus tem uma função muito importante que ele faz um escaneamento, uma verificação da integridade daquela ISO. Passo número 1 ou ponto número 1. Ou seja, essa ISO que você acabou de ver aqui passou pelos critérios do próprio Rufus. Você pode encontrar isso na própria documentação do Rufus, onde ele mostra que ele faz a verificação da integridade daquela imagem ISO, ao qual ele vai criar o pendrive boot para você fazer uma formatação. Então criei o pendrive boot com o Rufus com uma certa versão do Windows 11, recém-lançada pela própria Microsoft. Tudo bem. Olha só que aqui na minha placa-mãe, na ordem de boot, ou F12, que é o boot menu rápido, eu consigo ainda enxergar o meu disco NVMe. E aqui em configurações, ele está aqui, ó, 480 GB, um disco NVMe. Ou seja, o meu disco está funcionando perfeitamente bem e aparece aqui na ordem de boot na minha placa-mãe. Até aqui tudo bem. E logo abaixo o pendrive boot criado, né, ainda há pouco com o Rufus dessa versão do Windows 11. Então o cenário catastrófico já está preparado e você vai entender agora. Então eu vou acelerar o vídeo aqui porque não preciso mostrar tudo para você, até porque já temos uma live só sobre isso aqui, onde com esse pendrive boot que o Rufus verificou a integridade do arquivo ISO, vamos então fazer a formatação nesse computador que você está vendo aqui, que tem vários discos na verdade, né? Mas eu vou então simplesmente fazer a formatação com o disco NVMe. E aos 12% esse erro acontece. Ou seja, dá uma falha na instalação do Windows. Como assim? Por quê? O que está acontecendo? Vou fazer a formatação de novo? Posso tentar? Pode, mas vai dar o mesmo erro. Ah, eu posso chamar o diskpart? Pode, mas você não vai conseguir fazer nada. Simplesmente a partir de agora, esse disco NVMe, que ora, né, estava funcionando, a partir de agora nem aparecer na ordem de boot ele vai aparecer. E agora realmente você pode entrar em desespero. Cara, o que aconteceu? O Windows ferrou o meu sistema, ou seja, o meu disco? Sim, e você precisa entender não só essa questão, tá aqui, ó. Esse aqui é o boot menu rápido, F12. Nós temos então aqui SSD fantasma, ou seja, NVMe que não é lido pela placa-mãe nessa questão. No entanto, aqui em configurações, eu consigo ver que ele está aqui, ó, NVMe configuração, eu consigo ver que ele está aqui. Porém, não está operando da forma correta, e isso é um fato e você já está vendo isso aqui agora. Então, como eu posso proceder numa situação como essa? Realmente foi o Windows? Vamos então tirar a prova final.
Eu vou então fazer a formatação com uma outra ferramenta sem ser o Rufus, uma ferramenta profissional chamada Technical Tools PE. Observe então aqui nessa formatação, o vídeo está rápido, mas você vai entender que em 12%, né, ele vai dar um erro. Mas agora eu tenho um ID do erro. E com esse ID ou ID, eu consigo pesquisar na internet para saber mais sobre o que está acontecendo. Por isso é sempre bom você anotar o nome do erro ou o código que aparece para você pesquisar na internet. E hoje com a inteligência artificial fica um pouco mais prático. No entanto, eu preciso fazer mais um teste. Vamos então fazer mais um teste. Essa ferramenta me possibilita abrir o DiskPart do Windows, uma ferramenta muito top, presente em todos os Windows. Em ambiente de recuperação, na formatação, você consegue chamar o DiskPart. Então, com ele, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar limpar esse disco. E observe o erro ali, ó. Não conseguiu, nem com o DiskPart, reparar. No caso, nem reparar. Eu queria excluir ele, limpar ele completamente, o meu disco NVMe. E nem com o DiskPart funcionou. Mas e aí, Sairo, o que está acontecendo, cara? De novo essa pergunta que você está nos fazendo. Bom, como eu disse, mostrei ao vivo para todo o pessoal que acompanha aqui o nosso canal. Você pode encontrar esse vídeo aqui em nosso humilde canal. Ou seja, aqui não é vídeo editado, porém eu fiz ao vivo. Vamos então aos fatos. Você pode ver esse vídeo aqui na guia de ao vivo aqui em nosso canal. Os fatos são os seguintes. A Microsoft lançou uma atualização muito problemática no sistema Windows no mês de janeiro. E essa atualização tornou alguns PCs inutilizáveis e deu esse erro que você está vendo aqui. Então, com base nessa pesquisa desse erro, aquele ID ou ID que a gente acabou de ver, eu simplesmente peguei aquela matéria que você acabou de ver, peguei o ID também que apareceu ali, que você pode ver ele aqui, ó, o ID, e perguntei para o Gemini o que está acontecendo. No entanto, não com perguntas genéricas, eu mostrei para ele o que eu tentei fazer desde o começo. Tentei fazer uma formatação limpa, não deu certo, o disco é NVMe, usei o DiskPart, não deu certo, não aparece na placa-mãe, no entanto, com o pendrive boot feito com Linux, deu certo. Mostrei para ele tudo e o artigo mostrando o erro do sistema Windows. E aqui ele me deu essa resposta, kernel/drivers. E aí eu me lembrei dessa matéria publicada há quase um ano atrás, antes da versão 25H2 ser lançada, onde o próprio CEO da Microsoft veio a público dizer que o sistema estava com um erro gravíssimo. Tá aqui, você pode ver essa matéria, todas vão estar para você na descrição, antes do lançamento, ou seja, um problema muito grave que quebrou o sistema, Wi-Fi, conectividade, USB, câmera, muito, sim, corrompeu geral. E se você observar nessa matéria aqui fala que simultaneamente sugere que o novo código provavelmente introduziu falhas na camada do kernel/drivers, o que deixou o sistema em um estado crítico. Notou a informação kernel/drive? Pois é, e com o nosso ID ou ID, nós conseguimos ter essa informação aqui dizendo que após ele ter sumido da BIOS, significa que o disco, o NVMe, para se proteger, ele simplesmente desconecta. Tá aqui a informação que você pode ver no Gemini. Ou seja, eu peguei toda a informação que eu tinha, juntamente com todos os testes que eu realizei, e você está vendo aqui agora uma resposta lógica e completa sobre isso. O sistema Windows, através das atualizações problemáticas, trouxeram então esse problema quebrando o boot e nesse caso aqui a formatação limpa. E não é um caso isolado. Você já viu no começo do nosso vídeo aqui os comentários que você encontra em nossas lives. Então, cara, simplesmente o sistema quebrou. E com o Linux eu consegui fazer a formatação com o Linux e depois eu consegui ver o meu NVMe e a partir daí eu instalei uma nova versão do Windows.
graças ao Linux. É isso, cara. E para fechar com chave de ouro, esse teste também eu realizei em uma máquina virtual, que é o que a Microsoft utiliza e muitos youtubers brasileiros também utilizam máquina virtual. O que é perfeito. Tranquilo, é muito cômodo, é muito fácil. Mas aqui na máquina virtual, utilizando o mesmo arquivo, infelizmente, tá? Infelizmente, o erro não acontece. Isso porque é o que eu sempre falei aqui em nosso humilde canal. Máquina virtual não é parâmetro para testar sistemas operacionais. Microsoft, aprenda isso de uma vez por todas. Você fazia isso há anos atrás. Testava em máquina real. Máquina virtual não tem drive, não tem controlador SATA, não tem nada disso. Como é que você vai encontrar os erros, saber dos erros que estão acontecendo? Se você, Microsoft, utiliza máquina virtual, tá entendendo o nível que pode acontecer, né? Ou seja, de erro, de problema, porque o usuário utiliza o seu sistema operacional testado em uma máquina virtual? É muito complicado. E tá aqui, ó. A versão é a mesma que eu criei o pendrive boot. Pode voltar o vídeo. A versão é a mesma que eu testei com a ferramenta do Duane Dias, no caso Technical Tools PE. E você pode comparar também com a nossa live. Em suma, infelizmente o sistema Windows 11 ele está totalmente quebrado. E várias pessoas relataram esse problema que eu também tive, então não é um caso isolado. Mas é óbvio que eu não posso aqui também ser leviano em dizer que foi por causa dessa atualização agora que teve do final de janeiro. Não posso usar isso, né, como fonte principal, porque relatos de pessoas tiveram esse problema no ano passado. Mas como eu disse, provando por aquela matéria que eu mostrei, é realmente desde o começo de 2025 que o sistema está gravemente com problema, o que pega a data certinha com essa data de hoje que você está vendo, 2026, corroborando com o comentário que o pessoal fez também dizendo que isso aconteceu com eles o ano passado. Então tá aí todas as provas mastigada e exemplificada para todos vocês. 12% ali, ó, vai chegar agora a 13, a 14, eu vou fechar aqui porque eu não preciso provar nada para ninguém, até porque eu mostrei em nossas lives ao vivo, não foi só uma live não, foram umas 3 com o mesmo tema. Fato é que aqui nesse canal a gente não vai passar pano para ninguém, não vamos utilizar a máquina virtual para testar sistemas bugados da Microsoft. Ela já faz isso e aqui no YouTube o que mais tem é canais utilizando máquina virtual. Então eu deixo isso aí para a Microsoft e para essa galera que passa pano. Aqui vamos continuar com o nosso trabalho, trazendo para você informações baseadas em fatos, em realidade, não em achismo e em máquina virtual. E para resolver esse problema, pelo menos para mim aqui, e você pode ver isso em nossas lives, cria um pendrive boot com a distro Linux ou cria um pendrive boot com Windows 10. Já é possível resolver você fazendo uma formatação, aí depois você instala o Linux ou o Windows 10 e recria o pendrive boot com uma ISO nova do Windows 11, que não tem esse problema, nem todas têm, e pode acontecer também variáveis. Mas o fato é que para resolver esse problema, uma distro Linux, por exemplo, ou Windows 10 pode resolver. Agora, se não resolveu, aí sim precisamos de novamente fazer toda uma investigação para ver o que aconteceu. Até nosso próximo vídeo, meu nobre. Grupo Sairo Digital.